Olá, pessoal! Tô aqui de novo para falar um pouco para vocês sobre neurociência. E por que será que a gente está passando por situações onde a gente está tendo uma perda de senso de realidade? As pessoas em casa, né, e as mudanças que a gente está vivendo estão convocando em todos nós esse lugar de não saber muito bem quem é mais, né? A noção de tempo, essa forma como a gente constrói a realidade no nosso cérebro, ela está sendo muito afetada por tudo que a gente está vivendo. Principalmente porque o cérebro precisa, né, de referenciais para poder formar sua percepção. E o hemisfério esquerdo está o tempo inteiro tentando nomear e julgar o que está acontecendo para poder trazer algum tipo de paz para o nosso organismo. Na medida em que a gente está vivendo muitas coisas novas ao mesmo tempo, tá um pouco difícil de ter paz, né? Não sei se vocês estão sentindo isso, mas parece que às vezes a gente acorda com aquela sensação de onde é que eu tô? Como é que tá sendo? Ah, tô em quarentena, né? Tenho ouvido um pouco isso das pessoas, esse lugar de, tá, e a vida, como é que fica, né? E os ritmos, e como que a gente tá organizando isso tudo dentro da gente. Então, para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa entender um pouco de como funciona o nosso cérebro. E a partir disso, a gente vai entendendo que o nosso cérebro ele vai observando a vida, né? Observando os padrões, observando a realidade, e ele cria a própria realidade. Né? Então, na verdade, o que a gente entende como realidade é uma projeção do que está vindo através dos nossos canais perceptivos, através dessa máquina que a gente tem. Talvez se a gente tivesse um outro corpo, a gente perceberia o mundo de outro jeito e talvez alcançasse formas de ver as coisas, né? Enxergasse cores diferentes, enxergasse a lua num formato diferente, com uma distância diferente, como a gente vê nos vídeos do pessoal de Lausanne, né? Que é o Henri Macran, que ele tá, né, trazendo pra gente aí em alguns TEDs sobre o Blue Brain Project, né, que é um dos, aquele que toca, né, esses projetos lá em Lausanne sobre como a gente consegue entender o cérebro de uma maneira multidimensional. Então, a partir desses entendimentos que a gente está tendo, né, sobre a neurociência, a gente está conseguindo processar algumas questões aí que nos ajudam a viver esse momento de um jeito melhor também. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que tem muitas questões que a gente vive, que são decisões que não são conscientes necessariamente, e que, na verdade, o nosso cérebro está escolhendo, né, reagir ao mundo sem a nossa permissão, muitas vezes, porque ele depende de um... É como se dentro da gente a gente tivesse um cérebro mais primitivo que ele organiza a nossa sobrevivência pela gente, que é isso que é o sistema límbico e o cérebro reptiliano. E a partir dessa sabedoria interna, o córtex, né, surge em cima disso tudo, que é a ideia do cérebro trino, né? O córtex surge não para fazer escolhas, mas para refinar essas escolhas que já estão ali no cérebro mais primitivo. Então, a gente não tem controle de muitas coisas, né, na nossa ansiedade. Por que é tão difícil controlar uma crise de ansiedade? Por que é tão difícil controlar algo que está vindo de emoção muito forte dentro da gente? Porque justamente o córtex, que é a parte do pensamento, a parte de tomar decisão, a parte de controlar o que está acontecendo, ela vem só para refinar o que está ali. Ela não vem para mandar e alterar o que está ali, né? Como primitivo. Porque esse lugar primitivo é a nossa herança animal que garantiu a gente estar aqui vivo hoje, né? Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso simplesmente deixar fluir esse organismo vivo que sabe mais do que eu dentro de mim e não ficar lutando contra ele, eu consigo dominar uma crise de ansiedade com mais tranquilidade. Porque eu entendo que ela é uma curva, que ela vem e vai embora, e vai dar tudo certo depois. E aí eu consigo me acalmar para poder viver essas reações fisiológicas com um pouquinho mais de paz, menos assustada, né? Menos com medo do medo, porque na verdade o que as pessoas narram quando elas têm crise de ansiedade é que elas ficam com medo de ter a crise, então elas têm medo do medo, né? Então, assim, esse momento que a gente está vivendo, ele nos convoca a olhar para essa nossa natureza e entender como que a gente está criando a realidade, porque a partir do momento que a gente sai do piloto automático, a gente vai vendo o quanto o nosso cérebro ele projeta situações a partir de um ritmo que ele identificou. E quando a gente sai desse ritmo, a gente vai percebendo que, opa, existe outra realidade. E às vezes a gente se sente até meio perdido, né? Parece que esse senso de eu fica meio
afetado, porque é como se a gente se definisse a partir das coisas que a gente faz, a gente se definisse a partir das coisas que a gente produz, né? E a partir do momento que eu me devolvo para mim, no sentido de não ter começo e fim, às vezes até, para as minhas rotinas, né? Então, por isso a importância da rotina para tentar organizar um pouco esse cérebro também, né? Organizar gerenciamento de tempo e tudo mais. Mas, na medida em que a gente também não tem muito como mudar de ambiente para poder se definir na nossa percepção através desse cérebro que entende, agora é o trabalho, porque eu estou nesse ambiente, né? Agora é a escola, porque eu estou nesse ambiente. Então, isso tudo dificulta um pouco esse senso de eu, principalmente pela questão de isolamento social, porque o organismo, ele se observa e ele se sente pertencente e se sente referenciado numa sociedade a partir dos outros. E quando eu não tenho um senso de sociedade, eu não tenho um senso de eu, né? Porque não existe individualidade no momento em que eu não posso pertencer. Então, fica sem sentido a minha individualidade se eu não pertenço, né? Então, por isso que tudo que a gente está vivendo tem um fundamento neurocientífico. E se a gente consegue acolher essa natureza, a gente talvez deixe fluir com mais tranquilidade esse momento, entenda que são processos que na verdade estão ajudando a gente a ter mais repertório nos nossos neurônios, na nossa forma de funcionamento, e a partir disso acho que vai ser muito mais fácil a gente entender essas curvas e deixar ir, né? Deixar as emoções fluírem, aceitar a fluidez delas, porque o cérebro, na verdade, ele flui melhor quando a gente deixa ele acontecer nos seus processos para que ele busque uma autorregulação a partir disso. Se a gente luta contra o processo, a gente demora mais para achar essa autorregulação, que é a capacidade de se organizar internamente em relação aos estímulos do ambiente e aos estímulos internos. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a perceber um pouco mais de si e a acolher essas esquisitices desse momento que a gente está vivendo, que não tá fácil para ninguém, mas a gente vai superar e a gente vai descer essa curva de relaxamento logo logo, se tudo der certo. E vai dar. Um beijo e até!